Olá, sócios, tudo bem? Meu nome é Maria Heloísa e nós somos do Empreenda Direito. Acreditamos que negócios com propósito merecem ser potencializados. Hoje nós estamos aqui com a WeFlow, com a Mayara Lopes, que é analista de impacto socioambiental, e com o gestor de projetos de ESG, Gabriel Seixas. Mayara, conta aí um pouco da sua história na WeFlow. Olá, pessoal. Então, eu sou a Mayara. Eu inicialmente tive uma formação em pedagogia, já meio deslocada ali, não conseguia me encaixar muito bem dando aula, porque como eu participei de projetos diversos sociais desde pequena, eu queria fazer alguma coisa maior, eu queria descobrir alguma coisa, eu queria colocar alguma coisa para rodar de verdade. Mais pra frente, eu descobri que isso seria trabalhar com um propósito, que eu nem sabia que eu tinha naquela época. Passei por alguns trajetos até chegar na WeFlow, fiz um curso de empreendedorismo e negócios sociais. A minha graduação em si já foi bem voltada para administração de negócios sociais. E na WeFlow eu comecei a trabalhar com avaliação e mensuração de impacto. De 2018 até no começo desse ano. Esse ano eu já passei para a parte de projetos sociais em si e aplicação deles na prática. Então, toda essa minha trajetória de estudar comportamento e desenvolvimento do ser humano agregou e virou essa coisa que eu tenho agora, né? Essa coisa enorme para lidar e muito linda, que é a questão do propósito e de multiplicar o que eu faço, para não ficar sendo só mais uma pessoa que sai de casa de manhã, vai trabalhar e tem aquela vida de sair, voltei e tô aqui fazendo mais o mesmo. Só sobrevivendo, né? Só sobrevivendo, exatamente. E você, Gabs? Bom, então eu vou começar falando. Eu sou formado em engenharia elétrica pela UTFPR aqui de Curitiba. Eu me formei ali em 2015, foram 6 anos de muito estudo e dificuldades ali, né? Mas concluí a graduação. Depois eu fiz uma pós-graduação em Negócios Sociais e Empreendedorismo na FAI, que foi onde eu conheci o pessoal da WeFlow, que é onde eu trabalho hoje. Mas vou voltar um pouquinho aqui para contar mais ou menos a trajetória aí, né? Então, vocês pediram para falar um pouquinho da vida, né? Como que a gente fez algumas escolhas e algumas foram certas, outras não. Então, Chegou até aqui. Cheguei até aqui, né? Eu fui um adolescente muito curioso, assim, sou até hoje. Uma criança também muito curiosa, então eu gostava de, sei lá, encontrar soluções, assim. Eu movimentava grupos de amigos, assim, para fazer coisas em conjunto. E eu tive eu até tive vontade de ser escoteiro, mas nunca fui atrás, assim. E aí, mais ou menos com uns 13, 14 anos, os meus pais foram empreender lá em Belo Horizonte. Meu pai trabalhava numa empresa de representação comercial, de telecomunicações, e eles abriram um negócio lá, apostaram tudo. E eu passei meu ensino médio lá. Então, eu saí de uma cultura curitibana um pouco mais fechada, de amigos que você faz ao longo da vida, para uma cidade muito mais aberta. Outra ideia, assim, né? Totalmente diferente. De Curitiba para Minas, assim. sim. A Lô foi agora pra lá, né, Lô? No final do ano. E aí mudou bastante, né? Então, depois que eu voltei, eu passei lá quase uns 5 anos da minha vida. Depois que eu voltei, nem parece que eu era curitibano mais, assim, né? Muito mais expansivo, assim, acho que deu uma potencializada, assim, em comunicação e tudo mais. E aí eu lembro que quando eu fui escolher o curso superior, eu não sabia o que eu queria fazer, né? 17, 18 anos, quem que sabe, né? Direito, assim. E aí, sei lá, no ensino médio, a gente tinha 4 turmas de 40 a 50 alunos, e aí tinha teste vocacional desses de marcar X, bolinha, sabe? E aí era em massa, né? Então a tua resposta era em massa também. Então eu nunca me destaquei muito em várias áreas diferentes, assim. Eu gostava bastante de educação física, mas eu gostava por conta do esporte, do movimento, assim, que me tirava um pouco, assim, dos estudos. E aí acabou que dando um pouquinho melhor, assim, na parte de ciências exatas. Daí eu falei, vou escolher uma engenharia. E aí eu fui pesquisar qual engenharia tinha menos concorrência. Aquele filtro básico. Tinha muito. Na minha família não tem nenhum engenheiro. Eu tenho meu irmão que é formado em comunicação, tenho alguns primos formados em direito, mas nenhum na área de engenharia. E aí, vou fazer isso aqui porque deu no teste aqui, não tinha mais outra orientação. E aí eu fiz o vestibular em Belo Horizonte, não passei, e aí quando a gente voltou para Curitiba, que a empresa dos meus pais não deu certo lá, voltamos para cá, toda a família voltou, e eu fiz de novo vestibular aqui, passei em engenharia elétrica. Sim.
E aí foi no vestibular uns 2, 3 anos antes dele virar 100% do Enem, que hoje a TFPR é 100% do Enem. E aí foi um período interessante, assim, porque na faculdade eu tive muito contato com muitas pessoas diferentes, me envolvi em vários projetos, na Atlética da universidade, fiz parte da ESEC bastante tempo, não sei se vocês conhecem. Não? A ESEC tem uma organização que existe há muito tempo, que ela trabalha com liderança e intercâmbio. Então, é uma organização voluntária que você desenvolve potenciais de liderança e a forma de entrar... Rondon ali, e tem lá em PG tem o Rondon, o projeto Rondon. Só que envolve também questão de liderança, mas envolve mais ações sociais. Você fica nos locais e, por exemplo, vai lá em Irati, no interior, e faz um voluntariado lá com aquela comunidade e tal. Tem isso também. Tem. Tem isso também. A entrada de recursos por ser uma ONG era através do intercâmbio. Então, você pagava uma taxa para entrar num sistema, e aí todas as vagas de intercâmbio estavam online no sistema. E aí você escolhia onde você queria ir, se era intercâmbio social ou intercâmbio corporativo. Então, você podia fazer estágio em outros países ou intercâmbio voluntário. E eu fui juntando meu dinheiro até me formar e fiz intercâmbio para o Egito. E aí, depois que eu me formei, eu fiquei 2 meses no Egito fiz um trabalho social lá, de empoderamento feminino. Aí você fez, que eu perguntava, você fez o social ou o corporativo? Fiz o social. O corporativo, ele exigia tempo de experiência na área que você queria trabalhar, então eu só tinha feito estágio, pulei de estágio para o outro, porque eu comecei a me incomodar com o que eu estava trabalhando lá, não era muito o que eu queria. Era muito fechadinho, assim, o trabalho, não tinha muito espaço para criação, que é o que eu gosto de trabalhar. Uma pergunta, Gabriel. Isso foi em que ano, esse do Egito? Foi 2015, eu fui pra lá. 2015. E já tinha, 9 anos atrás, e você já estava conversando de empoderamento feminino. E aí eu queria... O que te despertou ir falar exatamente de empoderamento feminino no Egito? Foi bem desafiador, né? Eu cheguei lá... Há 9 anos atrás. É que a venda do projeto foi muito boa, muito bem feita, né? Mas chegando lá era muito mais desafiador, assim, porque eram mulheres refugiadas que vinham de outros países do norte da África e acabavam indo pro Egito. Lá era meio que um refúgio, assim. Sim. Não que seja um país ótimo para você ser refugiado, mas... ficavam lá. Vende tudo. Aí a cultura dele já é que ela não muito tem guerra diferente, civil, né? Então as pessoas iam pra lá fugindo da guerra e deixavam tudo, a família e tal. E depois de lá eu fui pra Bangladesh, que eu tava fazendo uma pós-graduação em negócios sociais, e o Yunus, ele é de Bangladesh, não sei se vocês conhecem. Conheço, ele é o autor do livro O Banqueiro dos Pobres, maravilhoso. E aí, na pós, a gente conheceu esse programa em Bangladesh, que era um programa de 1 mês, para você conhecer todos os negócios que o Yunus fez, ou os principais negócios. E aí eu fiz uma vaquinha coletiva com a minha namorada da época, que agora é minha esposa, e uma amiga nossa, para ver se a gente conseguia levantar recurso, porque deveria emendar o intercâmbio do Egito para Bangladesh, que é muito longe também, é bem coladinho com a Índia, assim, né? Ele era do Paquistão, e aí era o Paquistão do Norte e o Paquistão do Sul. E aí, quando a Índia conquistou a independência, dividiu por conta da religião, né? Os que é muçulmana, né? O Paquistão, islâmicos. E aí, o Paquistão do Sul brigou com o Paquistão do Norte, só tem a Índia no meio, só nesse país pequenininho. E aí eles, por conflito religioso, eles brigaram e se tornou Bangladesh tem pouco tempo. E a gente foi conhecer os negócios do Yunus porque ele era uma das bases do nosso estudo de negócios sociais. Com o banco de microcrédito e tudo mais. Daí eu passei 1 mês lá. A gente conseguiu arrecadar pouca coisa, mas a gente conseguiu ir. Daí fiquei mais 1 ano. Daí foi meu ano de intercâmbio. Daí eu fiquei 3 meses, daí eu voltei e concluí a pós-graduação. E foi aí que você encontrou seu propósito? Não sei, eu leio sobre autoconhecimento, busco há muitos anos, assim, né? Então, eu acho que quando a gente vai tentando e vai vendo que não encaixa, a gente vai experimentando coisas diferentes e vai eliminando aquela, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui, até o momento que você você fica um pouco mais confortável com as escolhas, né? E você processo de amadurecimento também, né? Com 20 anos tem uma cabeça, 30 anos tem outra, 40... Eu tô lá entre os 30 e os 40 aí. Eu tenho uma pergunta aqui, porque eu gosto daquele livro Comece pelo Porquê, e eu acho que já que a gente tá falando sobre o propósito, eu percebo que, por exemplo, a Mai veio de formação em pedagogia, você em engenharia elétrica, e aí ambos chegaram em especializações em empreendedorismo e negócios sociais. Eu queria entender, primeiro da Mai, depois quero ouvir o Gabriel, como que vocês chegaram nessa questão do empreendedorismo social? O que levou vocês a buscar isso? E aí acredito que isso esteja totalmente ligado ao que levou vocês para dentro da WeFlow, né? Sim.
Eu venho de uma realidade muito pobre. Eu fui criada na região metropolitana de Curitiba, que é na borda do campo de São José dos Pinhais. É uma região que até hoje não é muito bem estabelecida. Ela era muito mais complicada na época que eu fui para lá. Cheguei lá antes da Renault, porque a Renault deu uma grande diferença cultural no local e até de estrutura mesmo em si. Então, era uma região muito complicada. E os projetos sociais eram muito escassos. Quando veio essa empresa grande para lá, ela levou um projeto social que existe até hoje, inclusive. Eu participei quando eu era adolescente, assim, né, meio criancinha. E eles foram trazendo essa realidade diferente. Então, eu fui vendo que existiam outras coisas além daquela realidade de violência e escassez que eu tinha. E eu fui começando a construir sonhos, né? Tipo, não, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que sair daqui. E daí, nesse início, era mais assim, sair dali. Só que eu saí, né? Enfim, construí minha carreira. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz na PUC-PR, então começou esse apelo, cara, vamos fazer trabalho voluntário, nananã. Tá, vou, né? E nisso eu ganhei uma disciplina eletiva sobre administração. Ela fala mais ali sobre como administra uma instituição filantrópica, né? Em si, tanto no contexto de propósito quanto no administrativo mesmo. Então a gente foi fazendo essa disciplina e eu fui interagindo mais com a galera. E você vai entendendo, assim, tipo, que você precisa fazer a diferença. Tipo, varia de você, tá ali dentro. Isso é só mais um aluno que vai ter uma vida estável, ou tá ali dentro e fazer alguma coisa a mais. Isso foi uma provocação de uma professora. E eu falei, beleza, então eu vou transformar o mundo através da educação. Esqueci que eu não era Jesus, né? Porque não deu certo. Aí eu comecei a ver as estruturas, sistema e afins que eu ouvia muita gente falar e eu não entendia direito o que isso significava, porque pra mim só tinha uma visão de realidade, né? E então, quando eu comecei a entrar nas estruturas, eu dei aula em colégios públicos particulares diversos, assim, e eu percebi que a estrutura, ela vai meio que pro mesmo lugar. É uma estrutura, por mais que seja de colégio particular, é uma estrutura de pessoas acomodadas que querem fazer a mesma coisa pro resto da vida. Eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade para letrar criança, eu achei que isso seria muito legal. Aí eu descobri que não, porque as pessoas não querem ser ativas e letrar as crianças. Lógico, tem sempre quem se salve, quem é muito bom e quem faz milagre com a realidade que tem também. Mas tem as pessoas que não querem. Então, eu consigo alfabetizar uma criança em português e matemática, mesmo sem nenhum material. Só que, tipo, a escola quer que pague, às vezes, tipo, milhões de reais em material. E na escola pública, o pessoal não quer ter... Alguns não querem ter esse trabalho. Porque dá trabalho, a criança vai te confrontar, ela vai falar que não aceita, ela vai falar que... Ela vai pensar, ela vai existir. Isso incomoda? Eu ouvi falas assim, meu Deus, esse ano eu não acredito que eu vou pegar os alunos da Maiara. Eu era estagiária, eu não era professora regente. Por quê? Porque eles voltavam a toda, pensando, falando, conquistando o mundinho deles, né? E foi isso que eu sempre quis passar, e eu não aceito não passar vida e, tipo, conhecimento, porque a única coisa que a gente vai ter no mundo, de verdade, assim, que ninguém vai tirar de você é o teu conhecimento. Isso foi me machucando muito, porque daí entrou num fluxo também onde eu via os pais fazendo isso. Não interessa, eu tô pagando 300 mil reais nessa escola e meu filho vai ser isso. Tipo, cara, seu filho tem que ser artista, entendeu? Esse é o propósito desse ser humano. Ah, não vai? E eu vi crianças com 8 anos com síndrome do pânico. Eu tirei adolescente de dentro da sala que tava, tipo, a ponto, assim, tava travado já. Eu fui meio que carregando no colo mesmo. Pra fora, tipo, não, calma, espaço seguro. Vamos resolver isso aí. E daí eu consegui entender que eu teria um impacto muito limitado ali dentro. Então, eu comecei a procurar outras oportunidades. E quando eu fiz a entrevista com o Paulo, na verdade, eu fiz para TI, porque eu estava numa faculdade de TI na época, e ele precisava de um site, então foi mais ou menos isso. E a gente foi conversar, e naquela época, em 2018, a gente falou que... Eu falei que eu tinha um sonho de trabalhar com jovem um dia, né, que eu conseguisse, assim, ele... Nossa, eu tenho essa ideia aqui. E isso foi na nossa entrevista. A gente trabalhou em 300 mil coisas que não eram, né, com jovens. E esse ano a gente começou o nosso projeto com jovens. Olha! Então, assim, foi uma coisa ali que foi plantada e foi sendo construída devagar. A questão daí da empresa em si, da WeFlow, ela me trouxe muito a questão de nível de consciência, que eu não tinha. Eu tinha consciência de uma realidade horrível e de uma realidade maravilhosa que eu não tinha a mínima ideia de como que eu chegava lá, né? E daí, trabalhando ali com a questão do nível de consciência, entendendo como que as coisas acontecem, como que são as estruturas, e todo um estudo que a gente tem para fazer o que a gente faz no mercado hoje, que nessa área que eu estava ali de impacto social, eu entendi, tipo, muito sobre mim, sobre realidades, sobre o que eu faço com essas realidades e como eu posso alterar, ser significativo ou não no meio delas.
E eu acho que isso que foi me levando para essa construção que eu tenho hoje, assim. Eu até nessa minha trajetória daí ali com eles, eu já perdi a conta de quantas instituições sociais eu conversei, ajudei, a gente dá umas consultoria para bono, então tem toda uma trajetória bem legal, que era isso, assim, que eu vi, cara, agora eu tô conseguindo potencializar o que eu faço, agora eu consigo fazer mais do que, lógico, eu faria muita coisa estando dentro de uma sala de aula, mas seria limitado, e agora eu consigo ser ampla e impactar da mesma maneira, de formas até bem diferentes do que aquela inicial que eu tinha pensado. E não vou ser dissolvida, né? Porque se eu ficasse presa ali dentro daquela sala, seguindo aquelas metodologias, eu trabalhei até em escola que tinha uma proposta muito diferente, muito nova, e não era. Chegava lá na vida real, no dia a dia, não era. Mesma coisa. É baseado em fazer pais gastarem milhares de dinheiro que eles não têm com material e ignorar a criança que está ali gritando por socorro, pedindo ajuda, pedindo para ser ouvida. A questão da inclusão também me dá muita revolta, assim, como a inclusão é feita em todos os sistemas e tal. E eu tenho uma pegada bem disruptiva para inclusão, assim. E eu acho que é isso que me fez chegar até aqui. Por que eu tô aqui hoje? Porque eu tenho noção de que se eu, hoje, né, com a estrutura que eu tenho hoje, que eu adquiri todo esse conhecimento ali, estudando com a galera e tudo que eles me trouxeram, acho que principalmente ali da questão de espiritualidade que eu não tinha, hoje eu entendo que eu consigo, tipo, fazer um projeto que vai atender, tipo, 100, 200 crianças, adolescentes, pessoas, enfim, em vez de eu estar só ali com 40, um ano inteiro, tentando fazer milagre. Eu acho que é isso que me faz estar firme aqui hoje. Eu queria entender o que levou o Gabriel a procurar se especializar no empreendedorismo social, né? E como você chegou na WeFlow. E aí também, se quiser mandar, já fala dos teus projetos dentro da WeFlow. Bom, o primeiro ponto que eu vejo de convergência com quem quer trabalhar com empreendedorismo social é a parte da empatia. Então, pessoas que têm desenvolvido a empatia ou que começam a entender esse processo vão por esse caminho, né? E desde que eu me lembro, assim, eu vi algum problema, uma pessoa pedindo dinheiro na rua, criança trabalhando, e eu não conseguia desviar o olhar, assim, aquilo me tocava. Mas eu não sabia o que fazer, né? Acho que muita gente não sabe o que fazer mesmo e, no fim, é um problema muito maior do que a gente acha que ele é, né? A gente vê só a pontinha do iceberg, né? Eu acho que com o passar do tempo, você vai ficando com isso dentro de você, assim, eu podia fazer alguma coisa diferente, daí você começa a trabalhar em empresas, você percebe algumas empresas, processos que você trabalha só para lucrar mais no final do mês. Não tem um significado aqui. E para mim não tinha, assim, eu me questionava muito, né? Até hoje, mas hoje um pouco menos. Tô um pouco mais tranquilo, assim, acho que a idade vai ajudando um pouco, né? Quando você é novo, você quer fazer tudo, quer fazer de tudo e não tem freio, né? Eu acho que foi alguns momentos assim que eu fui vendo que eu queria entender um pouco mais como que eu uso meu potencial, como que eu descubro meu potencial e como que eu uso ele para ajudar mais, né? Ajudar mais pessoas. Então, além dessa questão da empatia, acho que pessoas que querem ajudar os outros realmente por vontade de ver uma pessoa saindo daquela situação, é o que a gente vai encontrar nesse mundo de negócios sociais, né? Então, quando eu fiz a pós, a gente fez uma rede de pessoas que pensavam do mesmo jeito. E aí as conexões aconteceram, né? Você vê, estou no lugar certo. Tipo, muitas vezes você entra num curso, entra numa graduação, entra, sei lá, numa outra formação técnica, assim, e você acaba não se encaixando. Cada um vai para um lado, um é muito ganancioso, outro é muito gananciosa, não quero saber, só quero ganhar dinheiro, e para mim nunca foi só esse caminho, sabe? A gente sabe da importância, da relevância que tem para o nosso bem-estar, né? E falando nisso, eu lembrei que eu já fui beneficiado por vários programas sociais do governo, assim. Principalmente a universidade, né? Que é um programa social enorme. E educação é uma parada absurda, assim, de relevante. Mas também durante a graduação, quando a gente volta de Belo Horizonte, que os meus pais não têm mais empresa, a gente volta a morar na casa dos meus avós, sem nada. E a gente começa a receber auxílio do governo. Eu recebo auxílio do governo na universidade, porque eu não tinha comprovação que a família, acho que era um salário e meio per capita. Você tinha que comprovar isso no mínimo para você conseguir uma bolsa de 200, 300 reais na época.
E eu não tinha. Então eu consegui a bolsa por acho que 2, 3 anos. Tinha o sacolão familiar em Curitiba, acho que até hoje tem. Por muitos anos eu ia com a minha mãe lá, então era o preço do quilo das frutas e verduras era tipo R$1 e pouquinho. Então eu fui vendo o benefício, isso aqui é fantástico, podia ter mais, né? As pessoas podiam usar mais desses programas sociais, assim. E aí, como que a gente consegue levar essa mentalidade para corporações, para empresas, que a realidade é totalmente diferente, né? A gente hoje atende empresas de quase todos os estados, assim, de vários estados do país, com realidades totalmente diferentes. E a gente sabe como é que é a realidade de Curitiba, em São Paulo, Bahia, sei lá, Fortaleza. Eu aproveito e já passo a próxima pergunta já que você está falando já desse mundo corporativo pode falar. E as diferentes culturas. Já me ajuda, senão não para. Não. E aí, como a gente está falando também, né, dessa questão dos desafios de trazer uma cultura de impacto dentro da empresa, e aí eu gostaria de perguntar, né, para os dois, na verdade, como que vocês lidam, né, com resistências de líderes, né, que são mais velhos, né, ao tentar implementar essa prática de impacto social, olhar para o ambiental, até você falou de uma palavra que é uma palavra que hoje em dia todo mundo fala, mas ninguém sabe o real significado, que é empatia, né? A gente fala bastante, mas vivenciar é outra coisa, né? Exatamente. Então, especialmente quando essas práticas podem parecer, né? Não é que acontece, podem parecer tipo, eu vou tirar meu foco do lucro, não é isso. Mas esse que é o primeiro pensamento deles. Como que vocês quebram essa primeira barreira aí? Então, é que eu já ia interromper ali o Gabi para falar que o que essa pós me chamou a atenção. Porque eu olhei todo o currículo dela, inclusive eu acho que no ano seguinte eu fui tutora dela. Ela tira a visão assistencialista de um negócio social e coloca ele como um negócio. Legal. Porque é outra coisa, né? Nós temos ali três esferas e... uma coisa é você ser uma instituição sem fins lucrativos, outra coisa é você ser um negócio social e outra coisa é você ser uma empresa. Então, essa pós eu achei interessante. Eu já tinha estudado a filantropia lá na faculdade, né, de uma maneira mais profunda, e falei que mas um negócio social é outra coisa. Então, eu quero saber o que é, né? E daí vem nessa visão da empresa. O que eu vejo é que tem essa visão assistencialista, tipo, impacto, tudo que é social é doação, né? Não, do social, doação. Gastar dinheiro, dar coisas de graça. E não é bem assim. Pra qualquer um. Pra qualquer um que vier, né? E pronto. E não é assim. Então, a gente, falando aqui do ponto de vista mais de avaliação de impacto, a gente chega se colocando no lugar do outro. Você, Maria, tem a tua empresa, você, Lu, tem a tua. Tá, o que tá te preocupando? Vamos conversar. Vamos colocar esse nível de empatia com o olhar da Lu. O que tá preocupando ela? Vamos entender a realidade dela. Então, a gente conversa com você, conversa ali com quem precisar. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Conversa com quem precisar da empresa, normalmente de forma anônima, para obter resultados mais sinceros também. Então, a gente vai ali conversando, a gente leva essa visão do impacto com a questão da apresentação de dados, porque você coleta muito dado. Você coleta ali, você revisa bem, você faz uma revisão geral da empresa, inclusive dados bons e dados ruins. Também faz uma análise de risco. Então, é uma coisa mais profunda e mais estratégica, não é uma conversa, tipo, vamos falar sobre o impacto social dessa empresa. Não, é uma coisa estruturada. A gente vai falar sobre estratégia, a gente vai falar como estão estruturadas suas áreas de atuação. É toda uma coisa profunda e bem fundamentada, assim. E essa visão estratégica, ela não pode ser só para agora, ela tem que ser a longo prazo. Então, quando a gente começa, primeiro a gente escuta, e depois a gente entende. Daí a gente vai falar com a pessoa já falou assim, não, primeiro eu fui ouvido, e o que eles estão falando tem a ver com a minha realidade. Porque não adianta eu pegar a realidade de uma multinacional que está ganhando trilhões e trazer para uma empresa que está ganhando 1 milhão. Não vai servir para ela, não faz sentido. Sabe? E até vai deixar ela meio frustrada, assim, nossa, tipo, um dia eu chego lá, né? E também daí eu acho que trazer essa questão de que não é necessariamente você investir, porque toda vez que a gente fala em impacto e sustentabilidade, vem aquele pensamento, nossa, eu vou gastar milhões. Não. É você administrar direito o que você tem para começar e depois você pensa no resto. Vamos começar com o que você tem, porque o básico bem feito funciona. Sabe? Eu acho que é mais essa visão, falando aqui mais da área de impacto, Gabriel, essa visão mais para SG. Eu acho que começa, assim, muito pelo medo, né?
Pelo medo e pela ignorância, assim, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei por onde começar, e aí você trouxe assim, eu vou abrir mão do meu lucro para poder investir em algo que eu nem sei se vai me trazer um retorno, só pensando no dinheiro. Então, que você traz da questão das lideranças, né, que elas têm essa visão, assim, muito superficial, e complementando a resposta da Mai, a gente tenta trabalhar a questão da sensibilização, que é juntar as pessoas que têm uma resistência. E é um grande desafio, né? Muito, nossa. Primeiro é conseguir a agenda, né? Isso ganha. E a gente foi percebendo também que colocar alguns momentos presenciais, né? Que a gente hoje trabalha 100% remoto. Então a gente tem alguns momentos onde a gente visita os clientes. E encaixar em momentos estratégicos, né? Por exemplo, a gente percebe que existe um atrito no desenvolvimento de um projeto, porque a alta liderança ou conselho tem resistência, a gente tem que ir lá, porque não vai desenvolver. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é sensibilizar, é sentar numa mesa, assim, de preferência circular, onde todo mundo se enxergue, todo mundo tenha tempo de fala, voz, e a gente entender... Bastão da palavra. Usar alguma técnica, assim... para a gente escutar qual que é a realidade, porque às vezes a gente escuta de quem está no grupo de trabalho, às vezes escuta em reuniões, assim, mas a gente não sabe de fato o que está pegando, né? E eu gosto sempre de fazer analogias, assim, então às vezes é entender a realidade daquelas pessoas que estão muito resistentes e tentar levar algo que elas mudaram na vida delas e qual que foi o benefício dela no longo prazo. Então, vamos trazer um exemplo assim do cigarro, né? A pessoa que para de fumar hoje, daqui 10, 15, 20 anos, vai colher os frutos. No começo vai ser difícil, mas você sabe o resultado final. E tem estudos comprovando. Assim como a implementação de ações de sustentabilidade, também tem estudos comprovando. Você sabe uma coisa que me deu um negócio, assim, que é assim, o longo prazo. Como que a gente sustenta o monitoramento a longo prazo quando a gente é consultoria? Porque consultoria, qual que é a cultura da consultoria, né? Você vai lá, faz um projeto, encomenda por 2, 3 anos, que seja um projeto de 5, mas que vai ser resultado daqui 50. Como que uma consultoria consegue fazer esse monitoramento disso, sabe? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Porque vocês são consultoria, entendeu? O longo prazo. Eu ia perguntar aqui agora, como a Mai falou sobre as estratégias, e aí eu ia perguntar o quê? Porque eu atuo na área de direito empresarial. E o empresário, para vocês, não deve ser diferente. Ele me faz basicamente 2 perguntas. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder? Porque é isso que eles querem saber. Então, por exemplo, no trabalho de vocês hoje, que nem a Mai falou ali que vocês analisam dados, quando vocês fazem avaliação de impacto. Por exemplo, exemplo de que dados e como que vocês entram nessa questão das estratégias justamente para trazer essa sensibilidade, sabe? Porque eles basicamente querem saber isso, né? Então, Lu, falando aqui da questão dos dados, varia do que você vai solicitar ali para nossa consultoria. Eu preciso de um relatório da empresa inteira. Então, nós vamos captar dados de todas as áreas. Que tipo de dados? Todos. Todos de operação, todos de material, todos que envolvem todas as áreas que você tem na sua empresa, para a gente entender como essa área funciona, e indo para aquela parte da pergunta que você fala, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder com isso. Quando uma empresa procura a gente, primeiro, a gente deixa bem claro que você vai ganhar a questão do conhecimento da sua estrutura e de como ela funciona de verdade, porque a gente vai trazer o dado bom, o dado ruim e análise de risco. E análise de risco, e a gente vai notificar esse risco para você. Tipo, não adianta você ver só o que você quer ver, você tem que ver o que você precisa. Porque é isso que sustenta a longo prazo. A gente vai traçando as estratégias e a partir do momento que o cliente tem um nível de maturidade alto, ele vai seguir com a estratégia dele. Enquanto ele precisar da gente, a gente vai estar ali. Mas vai ter um momento em que ele vai alcançar esse nível e vai seguir. Porque a empresa inteira vai se desenvolver como uma cultura. Não é uma coisa assim que é um projeto que a gente vai ali, entrega e acabou. Não, é uma cultura que vai começar, vai se transformar, talvez demore um pouquinho. Permanecer com vocês até que o objetivo, pelo menos chegar ali num nível de maturidade, que pode andar com as próprias pernas, digamos assim, cultural, aí sim. É uma mudança de consciência mesmo. Sim, porque independente de quem entrar e sair da liderança ou da empresa, essa cultura precisa continuar.
Sim. Né? E ela é bem amarradinha ali, mais pra frente, na medida que ele vai aprofundando, a gente vai mostrando as possibilidades, inclusive, de fazer parcerias com empresas que pensam da mesma maneira, fornecedores, contratar a galera que pensa, já tá seguindo essa linha de pensamento, que também tá muito atualizada com a galera que tá vindo para trabalhar agora. Eles já não estão mais aceitando esse mais do mesmo que a gente presenciou, né, na nossa jornada de trabalho. Tem a questão da melhora da reputação, né, do valor que tem você ter uma análise de riscos boa, assim, para você trabalhar. E daí, acho que se o Gabi quiser comentar mais com essa visão da ESG, né, que tipo de dados a gente coleta e como que sustenta isso a longo prazo, é isso? Sim. Não tem um segredo revelado aí, né, senão todo mundo já conseguiria implementar e as empresas não precisariam de uma consultoria, né? Sim. Acho que o primeiro ponto é fazer esse processo junto com a empresa, escutar o que ela quer, escutar essas visões de longo prazo, o que faz sentido. A gente usa também os ODS, quais são os que você se conecta. Às vezes a gente consegue usar os ODS, o objetivo é 2030, então daqui 6 anos. Então você pode ter esse planejamento primeiro daqui 6 anos, ver o que funciona. E também tem isso, né? Diminuir um pouco a ansiedade de resultado a curto prazo, porque uma mudança de cultura, ela demora para acontecer, né? Quanto mais pessoas, mais tempo demora. Então, a gente entender o que está funcionando, o que não está funcionando e continuar com o que está dando certo. E aí, sempre revisitar o que deu de errado, o que falhou, para poder melhorar. E é sempre o processo de escuta. Então, a gente tem que ter muita escuta com o cliente, o que ele está precisando, o que ele está pedindo e ele está dando feedback para a gente. Então, esse é um dos primeiros pontos, assim. Daí eu fiquei pensando assim, né? Como que a gente garante... eu não sou pai, mas acho que a mãe pode falar aqui. Como que a mãe garante que o que ela ensinou pro filho dela ele vai passar para frente? Vai deixar um legado, né? Vai deixar um legado. Eu acho que a gente não tem uma relação tão íntima e tão profunda com o cliente, mas pega um pouco dessa base, assim, sabe? Feijão com arroz, tem que impactar. O cliente tem que falar pra gente, isso aqui foi muito bom, isso aqui não deu certo. A gente está lá para aprender também. Cada cliente tem uma realidade diferente. Agora, com empresas que têm um trabalho remoto, você tem uma mistura de cultura, e cultura brasileira, né? Sim. Atender empresa do sul do Brasil é diferente de atender empresa do norte do Brasil. Sim. Questão até de horário, questão cultural de entrega, de prazo. O contexto muda tudo, né? O contexto muda muito e a gente vai aprendendo com isso. E a gente vai conseguindo fazer com que isso aconteça de uma forma mais orgânica, né? Existem várias ações aí no mercado que as empresas têm feito. A gente até trabalha com a questão de materialidade. Tem várias empresas do mesmo setor que acabam indo para as mesmas questões materiais, as mais importantes para ela trabalhar. Questão de impacto, de custo, de investimento. Só que às vezes não é a realidade daquela empresa. Ela não faz sentido para ela trabalhar com aquele tema que o concorrente está trabalhando, porque não faz parte da cultura da empresa e se não faz parte da cultura, as pessoas não vão se engajar, vai ficar só na mão de 5, 6 pessoas ali que faz parte de um grupo, de um comitê e não vai para frente. Então esse é um trabalho que, como que a gente garante, né? Se tiver bem amarrado e fizer sentido com a estratégia da empresa desde o começo, isso se perpetua. E aí, a minha vontade é que a gente consiga estruturar algo tão sólido, tão bom, que os desafios só vão ficando cada vez mais difíceis. Então assim, a gente já elaborou uma estratégia, a gente já rodou, já tem várias campanhas, a gente não faz só mais filantropia, agora a gente tem um programa de voluntariado bem fechadinho, bem amarrado, que conecta com a estratégia, os colaboradores estão satisfeitos, a gente tem uma questão de transparência, a gente não está só mitigando questões ambientais, a gente não está só monitorando o uso de água, luz, energia, enfim, a gente está tendo ações para regenerar o planeta que a gente está passando por desafios enormes, né? Muita diferença na imagem da empresa. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa de mercado para uma fábrica, uma loja não, um varejo de roupa, né? E aí eu fui ver outros varejos, fui ver os relatórios de impactos publicados nos sites e toda a estrutura de governança. Todos os atendimentos ali se estão atendendo ou não as conformidades, você consegue ver quem realmente está engajado e quem realmente mudou o processo e a estrutura, que realmente está gerando impacto, e os desafios são muito maiores e os relatos são diferentes, a escrita é diferente.
Isso que você falou é verdade. Você consegue ver... Isso pensa que é só um site. O site, ele é para ser só a ponta do iceberg. Então, quando você compara 3 empresas grandes do mercado, você consegue ver a diferença em que elas estão. É a demonstração da cultura. Como que você demonstra que você tem cultura? Olha aqui, cara. Qualquer pessoa leiga no assunto, olha aquilo e fala, olha, essa empresa realmente está fazendo medidas. Não é aquele texto superficial, assim, do tipo... tinha um que você pegava e estava escrito assim, o que é o trabalho escravo? Aí a pessoa ia lá e escrevia o que era. E esse era o relatório de impacto dela. Aí você ficou, cara, isso não é relatório de impacto. A outra explicava como que ela tá combatendo. A gente fez auditoria em todos os fornecedores para ver quem que tem mão de obra, não sei o que, quem tem mão de obra estrangeira, como que é o tratamento da mão de obra estrangeira. A escrita é completamente diferente. Isso é uma empresa que foi impactada aí. A empresa que se permite se doar nesse nível profundo, porque você vai ter que olhar para os pontos onde dói, você vai ter que arrumar o que está te incomodando e que você estava fingindo que não estava vendo, né, ou não estava vendo mesmo. E algumas pessoas, alguns empresários em si, eles acham que isso é tudo questão financeira, e não é. Às vezes é só organizar o teu processo. Eu já atendi um cliente que a proposta para a gente foi assim... eu quero um relatório GRI auditado. Foi tudo bem. Mandamos a lista de conteúdo que eles teriam que enviar. Assim, acho que voltou uns 15% preenchida. Aí eu fiz uma lista menor. Aí eu refinei, falei, desculpa, mas o relatório de vocês, ele vai ser de sustentabilidade. GRI ainda não tem o nível de maturidade suficiente nem pro de acordo. Que não é nem o auditado, né? Aí aquilo começou uma movimentação interna na empresa de, meu Deus, a gente precisa se mexer. E não foi ali tanto, o investimento era mais a consultoria mesmo, porque era a questão de organizar. A gente foi colhendo e descobriu que tinha um monte de iniciativa que era orgânica, que já acontecia, só ninguém falava nisso. Então, assim, às vezes você já tá por consciência, tá fazendo muita coisa que você não tá vendo, né? E tem a questão do nível de impacto. Então, quando a gente pega uma empresa... A gente vai estudando e vai trazendo para a consciência o nível de impacto que ela tá. Ela tá naquele inicial, que é mais pontual? Ela tá no reativo, que é onde ela já tá começando a se libertar? Ela tá no laranja, que ela já tá incluindo na estratégia? Ou será que, de acordo com a nossa régua de impacto, tá? Né? Vou explicar essa parte. Inclusivo, vai mudando para integrado e chega no regenerativo, que é o ideal, maravilhoso, pontual. E tem a liderança regenerativa. E tem a liderança regenerativa, porque a empresa já passou por esse processo de dentro para fora e aquilo vira uma coisa que, estrategicamente, vai sendo natural, porque todo mundo que tá ali tá fluindo pro mesmo lugar. Sim. Lógico que cada um dentro do seu processo, respeitando o seu tempo, porque não tem como você pegar uma empresa, por mais que ela tenha 2 anos, e fazer uma mágica e ela amanhã ser regenerativa. É impossível. Tudo precisa do seu tempo, e o que pega ali é só a questão da transparência. Fala a verdade. Isso eu não consigo fazer, isso eu vou conseguir fazer daqui a 20 anos. É simples assim, fale o que você pode e o que você não pode, e não se comprometa com coisa que você não vai conseguir fazer tão rápido. Não, ano que vem eu já vou estar com a minha frota toda de veículos elétricos. Não dá. Não adianta ter uma missão e não ter o comportamento, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala, a missão da sua empresa vai ser engolida pela cultura no café da manhã. E é isso, né? Se não tiver uma mudança de comportamento, de ações, a missão... Só escrito, né? A gente fala das empresas, mas a gente traz para nossa própria vida também. Exatamente. A gente quer que uma mudança aconteça. Tanto de esforço interno que a gente precisa fazer, e a gente não vai conseguir fazer todos os dias. Sim. Mas se tiver uma meta muito clara, eu acho que esse é um desafio também da consultoria, né? A gente chegar em algum momento da criação das metas alinhadas à estratégia que fique clara para a organização inteira. Não só para aquelas pessoas que participaram de todo o processo, mas que tem um momento onde as lideranças elas apresentem essa estratégia e peçam comprometimento. Mas pedir é muito fácil, né? Então, como que a gente envolve os colaboradores no comprometimento? E aí a gente vai caminhando, né? Como a Mai trouxe as escadinhas ali das empresas que elas... E também como você trouxe assim, como garantir que isso se torne perene, né? Então, subindo um degrau por vez e as pessoas vendo que isso tem mudança, que isso está acontecendo mesmo, que não é um mito, né? Estamos caminhando para a sustentabilidade. Falar de ESG é lá na frente. Então, primeiro a gente tem que entender o que a gente faz de errado, o que a gente pode arrumar e como que a gente pode contar com os outros para pedir ajuda.
E eu queria trazer ali a palavra garantir. Essa palavra me incomoda, porque você não vai garantir nada. Você vai fazer o teu melhor e rezar pra dar certo, assim como você cria um filho. Você faz o teu melhor, né? você educa pelo exemplo, né? Mas garantir, a gente entende o nosso limite de atuação. Eu consigo garantir que com toda a formação que eu dei, a gente chega até esse ponto. E daqui pra frente, é a galera que tem que fluir. Né? Então, isso também para as empresas é muito importante, elas entenderem o limite delas. Não adianta você querer abraçar o mundo e fazer um milagre e talvez você não consiga. Se você fizer a parte que você consegue, que cabe bem feito, já funciona pra caramba, sabe? Então, eu venho muito nesse ponto do entender a sua atuação, agir de maneira estratégica e fazer bem feito. Por mais que seja pouco, por enquanto, ter a intenção de melhorar no futuro, mas fazer bem feito o pouco que você está conseguindo fazer. Sim. Daí eu fico pensando numa analogia que se vocês usam Excel no trabalho, Word. Contra o Excel. Eu vendo software pra acabar com esse Você Excel. usa Word. Vocês conseguiriam aprender a mexer no Word lendo só o manual do Word? Só lendo o manual. Sem mexer. Não. Lê o manual inteiro lá, 1000 páginas. Agora eu domino o Word. Aí você abre o programa lá. Vai ficar intangível. Clica e trava o botão. No manual não tá escrito que o botão ia travar. E aí o que a gente tenta. Lê o computador. E aí o que a gente tenta passar também é isso. A gente constrói esse manual e acompanha a execução. E a gente vai vendo onde tem atrito, onde resolve. O menu tem 10 caixinhas, cara. Eu só consigo mexer com 2 hoje. Deixa com 2 ali. Aí, calma. Abrir e fechar. Um adendo. Jovens, manual. Era um livro que vinha antigamente, né, depende da idade das pessoas, não vai saber. Verdade. Era um manual, era um livro que quando a gente comprava um produto, ele vinha esse livro explicando tudo que tinha no produto, tudo que funcionava, como que funcionava, quando tinha botões, que tipo de botão você tinha que apertar. E hoje a gente já não tem mais esse manual, porque ele virou tutorial na internet. Não, e tem outra coisa. Quando você... TikTok, né? 30 segundos. Quando você compra um smartphone hoje, o que vem na caixa? Vem um smartphone, um adesivo e um cabo. Como que eu mexo? Não tem mais nada. Como que eu mexo? Ele vai ensinar você. Então ele... É intuitivo, né? Não sei se ele gamifica, alguma coisa, vai por esse caminho, né? Mas agora você vai aqui, você já tem um telefone antigo, então clique nesse botão. É muito simples. Então foi simplificado, né? Pra não ter mais manual. As crianças... E aí, depois que eu não sei fazer, eu vou no YouTube. As crianças que eu dei aula há uns anos atrás... algumas crianças que eu dei aula uns anos atrás, eu tive que parar para dar um curso de informática porque elas não entendiam que o que tinha no teclado, nos periféricos do computador, eram botões. Eles não raciocinavam que você... A tipo da reação do botão. E eles hoje estão entrando no mercado de trabalho, porque eles já estão com 18. Então, assim, da geração deles, a maioria já não está tão habituado a apertar botões. Então, você vê esse choque geracional dentro de uma empresa que já tem aquela galera que nunca teve essa modernidade, né? Quando era mais novo. A galera que cresceu ali fazendo curso de datilografia, que fez curso de operador de computador. Em conjunto, né? Elas estão ali ao mesmo tempo. É engraçado, né? E todas E eles precisam se comunicar, né? Sim. E aí tem empresas hoje que tem um olhar já para pessoas 45 mais, 50 mais, que é para desmistificar isso, que as pessoas mais novas acham que chega nos 50, 55, você não serve mais para o mercado de trabalho. Mas hoje as pessoas estão trabalhando... Você era demitido. Chegava nos 50, não, tá próximo de aposentar. E são vários programas educacionais, né, trazendo também para a área da Maia, assim, que a gente percebe que precisa acontecer. Sim. E a gente trabalha muito com a parte de educação, de letramento, de sensibilização. A escuta em si, né, Gabi? A escuta em si pega muito isso. Até teve uma fala que eu tive que levar uma vez para uns alunos que eram maiores e falar assim, cara, todo mundo tem valor aqui dentro. O que é tecnologia? Apple não sei o quê, e smartphone, não sei o quê. Tecnologia é tudo aquilo que não nasceu com você. Você nasceu sem roupa, você nasceu sem nada, né? Se acontecesse um apocalipse hoje, tecnológico, quem que ia sobreviver? A tia da limpeza que sabe fazer uma blusa de crochê e não vai morrer de frio? Ou eu que sei formatar um computador? Aí eles tomaram aquele susto, né? Você enxerga sem óculos? Não. Então, vamos parar ali. Todo mundo tem seu valor. Todo mundo tem o mesmo peso aqui dentro. Eu ia morrer de fome se não tivesse alguém para me ensinar a fazer comida.
Essa pessoa não tem menos valor só porque ela não sabe formatar um computador e sabe fazer comida. Então, é isso que a gente tem que... É esse olhar que a gente vai levando para todos agora, né? Que naquela época eu levei na escola e não imaginei que isso ia chegar no ponto de você levar para dentro da empresa. Todo mundo tem seu valor. Tem que levar. Você pega um funcionário mais antigo, ele sabe fazer cálculo de juros sobrepostos, sei lá como é que se chama aquele cálculo que eu não sei fazer, mas ele sabe, eu estava conversando uma vez com o senhor, ele sabe fazer um nível de cálculo que nem com a calculadora mais avançada eu sei fazer, porque eu não entendo aquele cálculo. E ele sabe fazer na mão. Então, assim, se você tiver um problema, se o software da empresa der um problema, você chamar aquele tiozinho, ele resolve, é simples assim. Ele não vai conseguir fazer todos na mão, mas ele sabe qual que é o problema. E ele tem que ter o mesmo valor que aquele cara que está lá na frente e opera muito bem o software, sabe? Então, é isso que a gente tem, essa realidade que a gente tem conflituosa e estranha até, que a gente tem que conseguir abraçar nos dias de hoje, né? É porque existe diversidade, né? A gente fala muito da pasta de diversidade, mas isso já é diversidade. Sim. Você tem um senhor que calculou de uma forma e o cara que domina o software de uma forma diferente. E você tem que saber conversar com essas duas realidades. A corporação tá ali, né? Sim. E é essa diversidade que dá espaço para inovação também, né? Para novas soluções. Mas é difícil as pessoas entenderem isso, né? Daí volta naquele outro desafio, né? É cíclico, né? Sim, é cíclico. Aí volta na formação de cultura, conversa, E se você consegue formar uma cultura sólida, tanto o senhorzinho quanto o jovem aprendiz que entrou agora, eles vão conseguir entender, porque eles estão eles se veem dentro daquilo. Eles se veem como trabalhar parte. juntos, né? Cooperando. Sim. E aí que tem o ganho da empresa, que aí vai a pergunta do empresário, mas quanto que eu vou ganhar nisso aí? Cara, olha o tanto de produtividade. Olha, você pode... É estratégico, né? Não só isso, você falou de inovação. Dependendo de uma empresa, você pode criar um novo produto, um novo projeto, sai daquela interação, né? Né? Pode acontecer. Se você deixa só na mão para ter ideia de quem está no topo das empresas, assim, numa pirâmide hierárquica lá em cima, você acaba perdendo essas mentes assim mais novas, que tem muita energia. A pessoa mais velha quer fazer o seu trabalho ali, quer ir para casa, tem vários compromissos, família. A pessoa mais nova está testando ali. E como esse espaço para escuta que a Mai colocou é muito importante, sabe? Na última reunião, que não deu para você participar, nós fizemos uma reunião com todos os parceiros do escritório e o mais novo colaborador, mais jovem, ele deu uma sacada, uma ideia brilhante, assim. E daí eu pensei, gente, como que é importante realmente que todos sejam ouvidos, que todos tenham seu momento de fala, né? Isso vem muito da empatia, né? Você ter um espaço, você criar um ambiente e uma cultura de um espaço seguro para você trocar. Você não sente medo de expor uma ideia ou uma opinião e amanhã eu vou me pôr na rua porque eu vou falar isso. Você não sente medo, aí você está num ambiente seguro. É o que a gente chama de segurança psicológica também no MBA. Porque às vezes a pessoa, aí você descobre problemas, a pessoa não tem isso em casa, e daí ela chega no trabalho e ela não sabe o que fazer, ou ela tem em casa e não tem no trabalho, então ela começa a entrar em conflito, não posso falar o que eu penso aqui, e a pessoa tem valor, né? Só porque eu acabei de entrar, né, é difícil, e aí a gente tá falando um pouquinho de estratégia, né, a estratégia ela serve também pra gente ter uma visão a longo prazo, onde eu quero chegar, né, ou os meus concorrentes estão fazendo isso, ou essa empresa me inspira. Não quero ser como ela, mas ela me inspira a fazer melhor. Como que eu posso olhar para dentro com a equipe que eu tenho e faço algo melhor? Sim. Essa é uma visão estratégica também, né? E aí a gente tá lá para escutar, para entender, para pegar todo o background que a gente tem, empresas que a gente já atendeu, que a gente viu que funcionou, que não funcionou, e a gente fica cada vez mais... Não sei, não é mais fácil, mas a gente entende que esse caminho aqui ainda não foi explorado, talvez a gente consiga... caminhar daqui 2, 3 anos, como a Mai trouxe também, né? Acho que não é o momento agora. A gente começa a perceber fica ali e você já tem os insumos para fazer geralmente quando for preciso. É bem recente, assim, para mim, que a gente elaborou uma estratégia de uma empresa, agora bem recente, e ela estava muito abrangente, assim. A empresa estava exatamente no caminho que a empresa seguia, só que eles olharam essa primeira versão e falaram assim, olha, a gente não dá conta de fazer tudo. Daí a gente abriu uma aba nova, falou assim, o que a gente dá conta de fazer esse ano? O que não der conta de fazer esse ano também a gente sabe que está alinhada a estratégia e que tem esses caminhos ainda, tem muitos degraus para subir. Então a gente vai subir esse aqui esse ano. Deu certo? Pô, vamos pro próximo.
Mas a gente sabe que tudo alinhado. Então a gente tem essa trilha, quando a gente começa, a gente faz essa primeira versão que é muito macro. E a gente vai vendo a capacidade do time, que é a capacidade e a demanda, né? A gente dá uma demanda muito grande, eu não tenho capacidade e vou diminuir. Ou vamos aumentar a equipe está muito pequena, vocês querem ter um impacto maior em menos tempo, tem que ter equipe, tem que ter investimento. E já está gerando mudança, a evolução já está acontecendo, né? E aí, só complementando e finalizando já com o que você falou também, a gente percebe as gerações buscando essas empresas, por exemplo, no LinkedIn hoje. É muito fácil eu encontrar alguém que trabalha numa empresa e mandar uma mensagem, olha, eu estou atrás de uma vaga nessa empresa, me conta como é que é o dia a dia, com o que eu vou trabalhar, a gente pode conversar, fazer uma ligação de vídeo para eu conhecer mais. Hoje o caminho está mais fácil, você tem o acesso ali à vaga, que tem milhares de pessoas para concorrer a algumas vagas, né? Hoje em dia está bem mais concorrido. Mas também você tem acesso a conversar com pessoas e dizer, pô, essa cultura aqui é legal, gostei, me manda algum material, coisas que você não vê no site. Sim. Se o relatório já você não consegue contar tudo no relatório, porque se tiver um documento de 500 páginas, você tem que ter um documento resumo. Tem empresas que têm relatórios grandes e tem relatórios resumidos. E tem até relatórios em dashboard que você só navega ali em algumas respostas, né? Então, acho que esse acesso, esse benefício é muito bom, porque eu trago pessoas alinhadas à cultura da empresa. Se eu falo que é cultura, o que eu faço? Se eu sou uma pessoa que estou buscando uma vaga em uma dessas empresas, eu saberia qual que eu ia conversar nessa análise que eu fiz. E você já tem esse fit, né? A gente fala do fit cultural com a empresa. A tendência é você ficar lá bastante tempo. Sim. Porque não fica rotacionando, né? Muita gente, a rotatividade é baixa, é uma super vantagem. Quem quer entrar num lugar, você demorou 6 meses para contratar uma pessoa muito boa, ela não aguentou a cultura da empresa, saiu 6 meses, muito custo e tudo mais. Então é um trabalho no longo prazo, mas você vê retorno. Essa questão do turnover bate em vários lugares que a gente vai e fala sobre o turnover, o pessoal já... Opa! Né? Porque, cara... É um gargalo, né? É um gargalo e você tem que olhar para o que está acontecendo, você tem que ter uma estratégia, sabe? E isso pega eu vejo, assim, muita empresa pequena sendo prejudicada por causa disso. E coisas assim, às vezes umas coisas simples. Esses tempos eu estava falando com um pessoal que é de Minas e eles trabalham com uma questão de agricultura. E, cara, fortalece essa comunidade. Se falar, convencer de um em um vai ser muito difícil. Fortalece a comunidade, eles têm que pensar como comunidade, agir como comunidade e não deixar passarem por cima deles, porque é isso que vai acontecer. Aconteceu isso na comunidade que eu nasci, é uma comunidade agrícola que eu nasci lá no oeste de Santa Catarina. Eu falei, você tá indo pro mesmo caminho. E aí até ele falou assim, mas que apelo que eu uso, né? Eu falei assim, bom, você pode levar a minha fala de que a casa do meu avô não existe mais, tem só a placa de uma empresa lá. Entende? Aquilo era a minha história, era a minha vida e acabou. Aí ele falou assim, boa, vou levar pra lá. Então, às vezes, são coisas simples que você tem que fazer ali pra transformar aquela realidade. E vai transformar, porque eu falei que se você ficar tentando falar com todo mundo, um ou outro vai te dar ouvido. Mas se eles pensarem juntos, aí funciona. Porque daí vai desde o dono da fazenda até o cara que tá trabalhando dentro da fazenda. Né? Então, vamos trazer isso pra todo mundo, como se fosse uma grande casa comum. E essa é a ideia que foi pra lá, né? Até não conversei com ele de novo pra saber como é que voltou, como é que reverberou essa ideia lá. Mas é isso que eu vejo também nas empresas. É um aprendizado, sim, pra levar pras empresas, sim. Eu queria propor um jogo. Pode ser? Claro. Eu trouxe o jogo de casa, abre o espaço aqui. Olha, eu gostei. Esse aqui, acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. A gente vai, na hora do tempo, vai conversando. Só preciso de ajuda pra montar. Jenga. 3. Jenga. Finalizando também o que a gente estava falando aqui hoje, né? Que a gente pode ver que essa torre pode ser uma estrutura de uma empresa, né? Pode fazer uma analogia assim. Ultimamente a gente tem alguns projetos mais dinâmicos, mais lúdicos, que as empresas têm pedido assim, e a gente já adorei. Tentando fazer algumas analogias, né? E esse jogo aqui, ele não tinha essa base aqui, então essa base é nova. Mas explicando, a ideia é você sempre tirar um pininho, que é 2 casas para baixo das últimas 2 linhas. Você tira sempre um pino de baixo dessas últimas 2 linhas e coloca em cima. Então essa é a ideia. Cada um vai ter uma estratégia para poder tirar um pino. Vai sentir se o pino... Você pode usar só uma mão, tá? Vai sentir se o pino está solto ou não, né? Qual que tira. E a ideia é que a pessoa que derrubar, ela perde. Só que aqui é uma empresa, né? Então a gente não quer derrubar a empresa. A gente não quer que a empresa acabe, que a empresa caia. Então a gente precisa pensar muito bem o que a gente vai fazer nessa analogia, né?
esse jogo ele tem um a mais que as pessoas têm tempo para fazer o movimento. Então esse aqui é como se fosse um foguinho, uma bombinha, aquele rastro, né? O nome? Sim. Não sei, É o uma rastro pólvora, da dinamite. Isso. Então aqui tem um botão de play e um de pause. Então você aperta o play, vai contar o tempo. Você aperta o pause, ele para o teu tempo. Então você tem que ser rápido e assertivo para não deixar a torre cair. E o que eu posso fazer de analogia com isso aqui é, por exemplo, a gente está passando hoje por uma emergência climática. Em algum momento, Curitiba vai chegar a 40 graus, 45 graus, o que a gente vai fazer? Inclusive, A fumaça já chegou. Gente, tá feio. Tá feio. Então, o que eu trago, por exemplo, isso aqui é emergência climática, e aqui está a tua empresa, o que você vai fazer para pavimentar novas ações, novas soluções. Vamos pensar assim, que o que a gente está levando aqui para cima são novas soluções, mantendo a empresa de pé. Então, são desafios novos que você vai pensar de um jeito, eu vou pensar de outro, a mãe de outro, ela de outro, e a gente vai trazendo essa diversidade de pensamento e de soluções para a gente não deixar a nossa empresa cair. Só que em algum momento ela vai cair, porque o planeta Terra em algum momento vai... Mas vamos pensar que não vai cair, né? Vamos pensar que não vai cair. Então, podemos jogar. Vambora. Vai lá, começa você, Gabi. Então, eu começo. Ó, eu vou dar play aqui. Ai, meu Deus, eu sou muito desastrada. Aí. Pode ir você. Vamos no sentido anti-horário. Você tem que dar play. Isso. Não consigo nem dar play. Não? Perto. Dá medo de derrubar, né? É, exatamente. Eu nunca joguei assim, ó. Já dei uma dica pro próximo ali que mexeu aí aperta o pause ali. Aí. Ah, o pause é mais tranquilo. Você. Vai, Lô. Eu aperto pra você o play. Vai. Vai pôr em cima. Não. Aqui na linha. A gente forma um novo pavimento. Aí. Pode ir? Pode. Tá todo mundo pelo mesmo raciocínio de tirar do meio, né? Não, porque aquele ali já já não tava saindo. Muito bom. Ixi. Os do meio já estavam mais presos. Vou tentar deixar esse jogo um pouco mais difícil. Ixi. Ah, ele derruba daí. A gente perdeu o nosso tempo. Tá. Bem legal, cara. Eu adorei. Gente, então vamos encerrar. Lu, quer pedir a frase? Você já deu sua frase de impacto, mas você quer repetir sua frase de impacto? A gente também tem uma surpresa, né? Opa! Todo final, né, a gente pergunta para as pessoas, né, a gente tem a nossa frase de impacto aqui. Qual que é a sua frase de impacto? Não precisa ser sua, criação sua, mas pode ser isso, de sua autoria. Mas pode ser alguma que te inspira, né? Algo nessa linha aí. Primeiro, então, o Gabi, depois a Mai. Você já tem a tua? Ou quer a Mai? Eu usei a da WeFlow, né? Eu usei a da WeFlow, que é Juntos por um Mundo Melhor. Porque essa é realmente a frase. Desde que, sei lá, acho que eu tava dando aula, até já foi bilhetinho que eu já mandei na agenda de aluno, assim, sabe? Tipo, que é projeto... Eu mandei aquele bilhetinho, assim, que a professora faz no Paint. Eu acho que eu tenho uma, mas é bem visual, assim, que é o superpoder de fazer um pouco todos os dias. E não sei se vocês já viram, mas é tipo uma pessoinha colocando um tijolinho hoje, e aí você vê o tamanho do muro, assim, que ela já construiu. Então é fazer um pouquinho todos os dias, a gente consegue colher bons resultados. Pra gente. Sim. O menino é... Mas eu gostei dele. Eu trouxe 2 livros para recomendar também no final, porque eu vejo muito podcast. Traga. E aí eu sei que é bem legal. Inclusive, já foi falado aqui. O Banqueiro. O Banqueiro dos Pobres. Essa edição tá autografada pelo Yunus. Fala aqui, ó. Tá autografada aqui pelo Yunus. Ele é muito inspirador. E esse livro aqui, eu trouxe 2 livros inspiradores pra mim, assim, né? Esse primeiro aqui é pra entender mais a história do Yunus. Felizmente, os 2 que eu trouxe estão autografados.
É porque ele conta a história do começo do Banco do Microcrédito, dos negócios sociais, e ele traz a experiência de vida dele, como ele mudou a comunidade, o país, assim, a pensar diferente. Ele ganhou o Nobel da Paz pela empresa e por ele mesmo, assim. Legal. Então é um livro muito legal, e quem quer conhecer um pouco mais, Gi, vou falar para a câmera, quem quer conhecer um pouco mais de negócios sociais e microcrédito, fica a dica aqui do livro. E ele fala muito de empoderamento feminino também, né? Sim. Muito, principalmente ele só emprestava dinheiro para mulheres. Exatamente. E ele entendeu que isso dava um retorno muito maior, um impacto muito maior. Ele é Ele é de Bangladesh. E ele é vivo até hoje. Já vim para Curitiba, ele é economista. E a Lu já leu. Já eu Que tenho, eu te legal. empresto se quiser. Leia o Parece livro, porque tem ele é várias versões. Eu fiquei ali, curiosa, ele eu queria ler Ele é sim. bem legal. Você vai gostar muito. E o segundo livro que me inspira é Correr, do Drauzio Varela. Ah, legal. Tá autografado porque eu dei pra minha esposa, eu fiz uma dedicatória pra ela, que ela legal. começou a correr, a gente corre também. Que não conheço, né? Você corredor também? Eu também, olha, vamos fazer a maratona. Eu tô treinando pra maratona, inclusive, agora de novembro. Fala, Eu já fiz duas, eu vou pra minha terceira, Que legal. Eu E fiz aí, a de 2022. né? É. Ah, é desafiador, né? Ah, então a gente Não é- fez a mesma maratona, então. Não, eu fiz 2017. Ah, entendi. Eu fiz Floripa e fiz Curitiba no mesmo ano. Mas quando que você fez? Ah, no mesmo 2017. Isso, eu vou fazer. Aí teve a pandemia, parei de treinar e tudo mais, e agora eu tô voltando Voltou. firme. Assim. Ah, que legal. E dois personagens inspiradores, assim, de histórias, porque eles não trazem só o que eles fizeram, mas eles também envolvem outras pessoas, eles contam com o poder da comunidade, mudança de hábito, isso que eu falei Sim. da frase do superpoder de fazer um pouquinho, eles foram de pouquinho em pouquinho, e são referências aí de pessoas exemplo. Show de bola. Mas os livros ficam comigo, honestos, só pra Sugestão. ilustrar, exatamente. Aqui você já perdeu, né? Esse é muito bom e tem uma parte emocionante nesse livro aí. Pra dar uma choradinha. Entendi. Pessoal, queria agradecer pela presença de vocês. A gente tem pauta aqui para passar o dia, eu acho, né? Mas, de toda forma, eu tenho certeza que os sócios vão querer saber um pouquinho mais como encontrar a Mayara, como encontrar o Gabriel. Se quiserem também falar um pouquinho da WeFlow pra gente fechar aqui, né? Nós somos uma empresa B, certificada, né, com essa missão ali de ser melhor para o mundo e não só mais uma empresa de consultoria no mundo. Legal. A gente trabalha com ESG, avaliação de impacto, justiça, equidade, diversidade e inclusão, que a gente chama de JEDI. A gente também trabalha com treinamentos e experiências desses temas que eu já falei e partindo para a liderança e a liderança regenerativa também. Então, é o nosso core de atuação. Alguns projetos personalizados também, afins, mas todos voltados para o impacto, a sustentabilidade e a regeneração. Mas, porque eu anotei essa pergunta, só por curiosidade, para a gente fechar aqui, em poucas palavras, o que seria a liderança regenerativa? É uma liderança que ela já alcançou um nível de impacto, daí eu citei, né, no meio da nossa conversa, aquela régua de impacto, ela já alcançou um nível de impacto mais alto. Então, ela consegue, além de curar o que precisava ser curado, ela consegue construir mais já de uma maneira regenerativa, de uma maneira que não vai prejudicar, não é prejudicar porque a gente está falando de um processo, né? Mas que ela não vai voltar atrás naquela escala de evolução de impacto, quando você começa com o que você sabe, com pontual, e vai avançando, não vai regredir. E ela tem um olhar sistêmico. Isso. Ela enxerga problemas do mundo e como articular empresas, atores, governo, para resolver esse problema. Por isso a expressão regenerar. Regenerar. Que você tornar, não extinguir por exemplo, uma mata assim, eu vou plantar as árvores que eu derrubei 10, vou plantar 10. Regenerar pensa no ecossistema como um todo. O que essas 10 árvores que eu derrubei ocasionaram no ecossistema aqui ao redor, os bairros, nos municípios ao redor. Então, é olhar para todo esse impacto e como articular soluções sistêmicas em um grupo. Entendi. Então, essa liderança tem esse papel, esse olhar muito abrangente. É sistema integrativo. E aí, vocês encontram a gente no site da WeFlow. Tem a parte do Sobre Nós, e aí tem todos os contatos nossos lá, com todos os botões. LinkedIn. Eu posso falar no celular aqui também, 40, tô brincando. Todos os contatos estão lá, LinkedIn, Instagram, tudo que tiver lá, podem contar com a gente. Pessoais. Vai estar lá de vocês também. Também, todos os mas contatos estão lá, Mayara Lopes Schmidt no LinkedIn.
Tem que entrar no site da WeFlow e aí é bem fácil, weflow.global. Legal. E aí tem no tudo sobre bom. nós, tem todos os nossos contatos lá. Nossas fotinhos lá, e os botões, tudo. Instagram da WeFlow mesmo também? WEFLOW, né? WeFlow. Isso, ponto global. Ponto global. É isso, obrigada, pessoal. Valeu, valeu.